Boa tarde, nós estamos ao vivo aqui no plenarinho da Assembleia Legislativa, porque em instantes inicia a reunião da CPI da Energia Elétrica. Esta é a 6ª reunião e a 4ª com oitiva de representantes de várias entidades. De imediato, eu já vou conversar com Adolfo Brito, porque uma das entidades que presta esclarecimento aqui aos deputados nesta tarde é a Seletro. Inclusive, foi a partir da votação e de um requerimento do deputado Adolfo Brito e se estende à região do Centro Jacuí, não é, deputado? Exatamente. Nós hoje teremos a oportunidade de ouvir os representantes das cooperativas, e uma das cooperativas que atua também na região central está aqui, o seu Benemídio, o presidente da Seletro, do qual nós conseguiremos com certeza muitas informações importantes para que se chegue lá no final da CPI com alguns detalhes mais ou menos definidos. E a presença da Seletro aqui, pelo trabalho que faz, que desenvolve na sua área de atuação, vai ser muito importante. Mas no nosso caso a gente está trabalhando a situação estadual como um todo e brigando por melhorias na propriedade rural. A grande maioria das pequenas propriedades hoje estão com enormes dificuldades porque são redes de 30 até 40 anos e que hoje elas estão defasadas. E muita rede monofásica, e nós precisamos trabalhar para que haja modificações dessas redes, possam ir para bifásica ou trifásica para poder atender a demanda atual. Porque quando houve aquele projeto Luz para Todos, era apenas ir lá colocar uma geladeira, colocar um bico de luz na propriedade. Hoje a grande maioria do produtor ele precisa de força para trabalhar, e é isso que nós estamos trabalhando, a necessidade de energia com a qualidade que o Brasil precisa. E essas oitivas como hoje, por exemplo, com certeza vai nos levar a algum caminho importante no sentido de viabilizar que as propriedades rurais tenham investimentos com a participação do governo federal, do governo estadual, das próprias empresas que distribuem energia e do próprio agricultor. Essa é a nossa intenção de chegar lá no fim da CPI, poder ter um projeto que aponte para o Brasil uma solução boa com a participação de todos. Pois é, esse tema da energia elétrica é um tema que faz muito tempo que o senhor fala. Exemplo dessas cooperativas que antes eu falava com o presidente da Seletro, que ele disse que há 11 anos o problema se arrasta. São muitos e muitos problemas, e não só na região central. Praticamente, eu ouvi aqui dos próprios colegas deputados falando da região de Canguçu, onde tem muita propriedade rural, e há muitos problemas também na distribuição dessa energia para as propriedades. Por isso, a presença hoje das cooperativas, que elas têm um know-how sobre o trabalho feito. A Seletro, por exemplo, o seu Benemídio faz anos que está trabalhando, e basicamente nas redes da Seletro nós temos um outro atendimento que não, por exemplo, da S-Sul, da CE e da RGE. Então tudo isso vai contar para esse trabalho que a CPI está fazendo e para que a gente aponte um caminho bom, tanto para o governo estadual como também para o governo federal, no sentido de oferecer energia de melhor qualidade num trabalho tipo mutirão, no estilo houve com o Luz para Todos, que agora está ultrapassado e precisa de energia, mais qualidade para o produtor. Muito obrigada, deputado Adolfo Brito. Na sequência, eu vou conversar com o presidente da Seletro, que é a Cooperativa de Eletrificação Centro Jacuí. É o senhor José Benemídio Almeida. Bom, conversava antes com o senhor me disse que esse problema lá nessa região se arrasta há 11 anos. E os governos que se passaram nesse período nada fizeram pelos senhores? O sistema energético brasileiro não olha muito para o campo. O campo ele tem certas características que devem ser visto e deve ser realmente estudado com profundidade pelos agentes nacionais de energia, no caso a ANEEL, certo? Então nossos problemas vêm se arrastando há muito tempo. Nós temos um crescimento muito grande no meio rural e tem dependência de energia. As redes da Seletro já foram recabeadas em 2004 para que nós pudéssemos distribuir uma energia mais confiável e que desse segurança aos investimentos que se fazem necessário para o desenvolvimento agrícola e agropecuário da nossa região e de todos os 27 municípios que nós abastecemos o meio rural de energia, e 8 cidades que se desenvolveram eram vilas e hoje são cidades. Então, nós temos hoje, há 11 anos atrás, muitos sérios problemas e deficiência de transmissão,
deficiência de subestação, não existe uma infraestrutura capaz de nos dar uma garantia de um fornecimento de energia com capacidade de crescimento e desenvolvimento do meio rural. Isso não é só nós, é toda a região do Rio Grande do Sul está assim nessa situação. E quais os prejuízos que o senhor poderia apontar neste momento aqui que trazem a todos? O prejuízo é desde a geladeira. Desde aquilo que você guarda na geladeira traz prejuízo numa série de cidades do interior e no interior mesmo, porque chegam a levar 10 dias para retornar a energia. Temos regiões que levou 16, foi poucos, mas teve. Município de Candelária, município de São Cepé, município de Vila Nova, hoje já não tem mais isso, porque nós conseguimos, depois de 11 anos que viemos lutando, captar a energia diretamente da subestação. Bom, aí sim, aí melhorou. E isso nós temos buscando já há bastante tempo conseguir e não conseguimos. Temos que captar a energia das redes da S, assumir os problemas da S e, em consequência, os nossos também. E mesmo assim nós conseguimos trazer a energia na residência do meio rural mais rápido do que a S-Sul, que chega a levar uma média de 3 dias hoje na nossa região. Isso é insuportável e é por isso que a gente está aqui exatamente para dar esse grito de socorro ao meio rural, para que as entidades governamentais e as entidades responsáveis pela distribuição de energia no Brasil olhem para o meio rural. Quem paga a conta somos nós. Se não é o meio rural, existe um ditado antigo que diz o seguinte: acabes com as cidades que o interior reconstruirás, acaba com o interior que a cidade morrerá. Então esta é a realidade do Rio Grande do Sul e do Brasil. Nós temos um país agropecuário, nós não somos um país industrializado e somos os terceiros olhados hoje nas infraestruturas que garantem o crescimento e o desenvolvimento de um país. Muito obrigada, presidente da Seletro, Benemide. Agora, na sequência, eu vou conversar com um representante da Abrage, Associação Brasileira das Empresas de Geração de Energia Elétrica, a partir de um requerimento encaminhado pelo deputado Catarina Palladini. É Carlos Ronaldo Vieira Fernandes. O senhor acompanhou aqui a entrevista com o presidente da Seletro. Quer dizer, os problemas são praticamente os mesmos? Não, a Abrage é a representante, na verdade, das grandes geradoras do país. Nós congregamos, na verdade, as geradoras que vão aqui do Rio Grande do Sul, passando pelo Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e região Norte do país. E estamos na base da produção de energia, e o que aqui foi abordado pelo presidente da Seletro já tem mais a ver com a distribuição da energia, depois de já passar por todo o sistema de transmissão e, por fim, na questão da distribuição de energia elétrica. Então, o nosso enfoque ele é bem anterior ao que aqui foi relatado. E o que o senhor vai expor hoje aos deputados? Sobretudo o senhor será interrogado também nessa tarde, né? Mas o que o senhor traz como subsídio para esta CPI? Não, na verdade, a intenção da Abrage é mostrar um pouco do panorama energético nacional, mostrar as dificuldades encontradas neste momento pela série não favorável de chuvas. O Brasil é um país que depende muito de energia hidrelétrica e nós estamos, nos últimos 84 anos, este é o terceiro ano de pior desempenho do ponto de vista das chuvas. E isso afeta a geração de energia e, portanto, nós vamos abordar um pouco disso tudo. Ok, muito obrigada pela sua participação nessa nossa transmissão ao vivo. Na sequência, eu vou conversar com o diretor da Alcergues, Jânio Vital Stefanello, ele que também preside a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica. Também vem hoje a essa CPI através da votação de um requerimento do deputado Catarina Palladini, o relator da CPI. O senhor está acompanhando aqui as nossas conversas com os demais entrevistados que participam. Senhor, o que o senhor vai expor hoje aos deputados nesta tarde? A ideia nossa é apresentar o que é o modelo cooperativo, né, o que as cooperativas fazem hoje no estado do Rio Grande do Sul. Hoje nós temos 16 cooperativas de distribuição, mais 10 de geração de energia. Atendemos quase metade da área rural e mostrar também essa relação do modelo cooperativo. Onde tem cooperativa, os problemas são muito menores. Então, mostrar que onde tem uma organização cooperativa, o associado participando, ele é dono
e sócio ao mesmo tempo, e também um cliente, a relação se fortalece. Então, quando tem um problema maior no temporal, quando tem problema de atendimento, a presença, a pessoalidade, a presença, o relacionamento é fortalecido. E a gente quer mostrar esse trabalho que as cooperativas estão fazendo no estado do Rio Grande do Sul e que precisam, né, que o governo federal, tanto o federal, o estadual e os municípios, olhem para as cooperativas, né, para que se movam, promovam políticas públicas de incentivo, de alavancagem, de transformação. Hoje o Rio Grande do Sul, né, mais de 60% das propriedades são redes monofásicas. Como é que vamos fazer essa virada? Precisa ser dinheiro, precisa de se estruturar programas de incentivo, né, para que o produtor fique no interior produzindo, né, com um modelo de organização que ele acredita, que ele confia, que é o modelo cooperativo. O que o senhor propõe? Nós vamos propor a sugestão de se criar um programa em parceria com o governo federal para que nós possamos tirar essa, ao menos enxergar no longo prazo, um sinal importante para o produtor que está lá com tampo de leite, com aviário, com uma atividade econômica ou até de irrigação e tem dificuldade de crescer porque o custo da transformação não pode ser penalizado o nosso produtor. Então, eu acho que a cooperativa é parte do processo, ela pode entrar junto com participação, mas tem que vir a política pública sinalizando a visão de longo prazo. Muito obrigada pela sua participação e neste momento os deputados estão à mesa e o presidente da CPI, deputado Lucas Redecker, vai abrir os trabalhos desta que é a 6ª reunião e a 4ª com oitivas. Vamos direto à mesa. Muito boa tarde, senhoras e senhores. Havendo número regimental, declaro aberto os trabalhos da 5ª reunião desta CPI da Energia Elétrica. Registro a presença dos senhores deputados Adolfo Brito e deputado Catarina Palladini, relator dessa CPI, e o presidente Lucas Redecker, quem conduz os trabalhos. Aprovação das atas anteriores, aprovação da ata número 5, referente à reunião do dia 14 de abril de 2014, ressalvando aos senhores deputados o direito de retificá-la por escrito. Leitura de expediente. E-mail de Vera Nunes, Vera Regina Baum, Vladimir Brauveres Ferreira e Kleber Pereira de Moraes, da Barra do Ribeiro, com reclamações pela frequente falta de energia elétrica, cuja concessionária é a CE. E-mail de Ricardo Pizzi, da cidade de Trindade do Sul, informando que não se pode armar uma nuvem porque se vai a energia. Isso aí nós recebemos pelo nosso site da CPI da Energia. Não havendo quórum regimental, nós não teremos a ordem do dia. Passaremos direto aos assuntos gerais e às oitivas. Eu coloco os assuntos gerais à disposição de algum deputado. Então, nós vamos passar direto às oitivas. Quero aproveitar e parabenizar nosso colega aqui da CPI, que trabalha conosco, o Ricardo Guimarães, está de aniversário hoje. Parabenizá-lo aí, que está nos ajudando na CPI. Estamos aguardando o convite, né, para festa de noite, né, deputada Catarina? Eu quero agradecer, para nós começarmos as oitivas, todos que estão, as entidades representativas, nós vamos chamá-las e gostaríamos que elas compusessem a mesa. Primeiro, gostaríamos de chamar a ABRAGE, Associação Brasileira das Empresas de Geração de Energia Elétrica, Dr. Ronaldo Vieira Fernandes. Por favor, sente-se e compõe a mesa. Seja bem-vindo. Gostaria de convidar a ABRAT, Associação Brasileira de Grandes Empresas de Transmissão de Energia Elétrica, Dr. César de Barros Pinto, diretor executivo. Seja bem-vindo e, por favor, compõe a nossa mesa. Gostaria de convidar, seja bem-vindo, gostaria de convidar, representando a FECOERGS, Federação das Cooperativas de Energia, Telefonia e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul, e representando também a OSERGS, Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul, Dr. Jânio Vital Stefanello. Gostaria que ele também compusesse a mesa e fosse bem-vindo. Gostaria de registrar a presença do nosso vice-presidente, deputado João Ervino Fischer, deputado Fichinha, e convidar o representante da Seletro, Cooperativa de Eletrificação Centro Jacuí, Dr. Benemídio Almeida. Por favor, também componha a nossa mesa. Seja bem-vindo, deputado João Fischer. Aqui tem mais 2 acompanhantes da Seletro, queremos saudá-los, José Miguel de Moraes Viegas e Emerson
Gerck. Acho que acertei no sobrenome aqui. Sejam bem-vindos. Inicialmente, nós vamos escutar as entidades que estão compondo a mesa. Cada um terá um tempo de 10 minutos. Se necessário, podemos prorrogá-lo para mais 5 minutos. E, posterior a cada convidado se pronunciar, nós teremos aí as perguntas dos deputados e aí teremos ainda a condição dos convidados poderem falar mais sobre o assunto relacionado ao debate que for encaminhado pela mesa e pelos deputados. Então, inicialmente, nós vamos começar escutando a Seletro, Dr. José Benemídio de Almeida, o presidente. Seja bem-vindo e que possa utilizar do tempo para nos orientar aí, deixar a par da situação da energia elétrica do Estado do Rio Grande do Sul. Tem a ordem do dia aí? Só apertar o botãozinho ali. Alô. Gostaria inicialmente de cumprimentar a mesa, o presidente dessa comissão, os demais membros, senhores que estão aqui presentes e as senhoras. Dizer a satisfação que tenho de poder expor o meu conhecimento e as minhas preocupações que tenho com a energia elétrica no nosso Estado, principalmente no meio rural. A energia elétrica ela se baseia hoje num sistema energético comandado pela ANEEL, que tem diversas falhas no seu modelo. O modelo energético brasileiro ela enxerga o meio rural em terceiro lugar. Primeiro, as grandes cidades, principalmente as periferias. Segundo, as grandes indústrias. E, em terceiro, o meio rural. E, no final de contas, é quem paga a conta. O país, Brasil, é um país agropecuário. Portanto, deveria existir uma visão do nosso governo de que a energia hoje faz parte de todos nós, dado as exigências hoje na arrecadação desse país. E no momento em que, no meio rural, se quer fazer um pivô central hoje, leva um ano para poder se energizar por intermédio das nossas concessionárias. Se quer fazer uma rede trifásica, onde existe um amono, paga um rio de dinheiro para se conseguir isso. Mas isso não é na minha cooperativa. A cooperativa Seletro, com 22 mil associados e atende 27 municípios, não se paga nem um tostão para se fazer de uma rede monofásica uma rede trifásica. Paga apenas a carga que ele precisa instalar. Nós viemos fazendo isto porque não aceitamos o que o governo impôs às cooperativas brasileiras. Eu disse não, com apoio de 20 mil associados, a assinar o permissionário de serviço público. Não assinei e não assino. O dia que tiver que assinar, vou-me embora para casa, porque não vou servir de palhaço para distribuidores de energia desse país. Foi um crime o que fizeram. Tiraram o nosso direito jurídico. Não somos mais cooperativas. Aqueles que assinaram não o são. Porque o primeiro ato que fez os presidentes que assinaram foi doar ao governo federal, ou à União, seja lá o que for, o patrimônio da sua cooperativa. Ele não manda mais. Ele nem troca um poste. Ele não aumenta a carga tão necessária para o desenvolvimento do setor rural. E isto foi feito no Brasil. E hoje, as coisas estão muito pior do que estavam há 11 anos. Hoje, nós vimos postes com 3 pés de amigo. Para quem não sabe o que é, são postes
meio poste que se crava na beira do poste, muitos atados com arame, outros parafusados, enfim, de todas as formas. Esta é a estrutura energética que nós temos. E tem um culpado nisso tudo. Nós temos que ver isto. Eu fui numa reunião na AGER e a AGER disse que o papel dela era fiscalizar. E eu, durante 28 anos na cooperativa, não tive a satisfação de receber a AGER para fiscalizar a nossa distribuição de energia elétrica. Então, está faltando fiscalização. Está faltando nesse país hoje 3 coisas fundamentais. Geração de energia. A matriz energética brasileira ela é baseada onde? Na energia hídrica. E aí está o problema. São Pedro não manda chuva e o problema está aí. E os apagões estão batendo na nossa porta. O segundo, rede de transmissão. Não temos a segurança de distribuir energia aonde temos rede de distribuição com as subestações, uma distante 150 quilômetros da outra. Isso não se pode fazer distribuição de uma energia com garantia e com segurança. Então, não temos energia, não temos transmissão, rede de transmissão suficiente para abastecer o Rio Grande e não temos subestações suficientes para garantir uma energia de qualidade. Isto encarece as nossas redes de distribuição, com instalações de religadores, com ligações de reguladores de tensão que se fazem necessário, e isto custa dinheiro e muita grana. E isto encarece porque alguém tem que pagar. É preciso urgentemente que o modelo energético mude. Se não mudar em cima, a ponta jamais será beneficiada. É preciso mudar na ponta. Não adianta nós estar tapando o sol com a peneira, pedindo a Deus que chova, para que não venha apagões. E o que se vê nesse país é taparem o sol com a peneira, é criar coisas que não levam a nada, que sacrificam o bolso do consumidor. Aumentar a energia para o quê? Foi dito, não fui eu que disse, foi dito para que diminua o consumo. A que ponto chegamos nós, senhores? Como é que nós queremos ou podemos querer crescer e desenvolver esse país se nós pagar caro por uma coisa que devia ser mais barato e que devia ser de responsabilidade do Estado e da União? E não temos essa garantia. Aumentemos o preço para diminuir os custos de energia. Esta é a situação, senhores. Precisamos urgente mudar o sistema energético brasileiro. Lá no meio rural existe, sim, casas que ainda não têm. E eu quero deixar aqui para essa comissão uma coisa para os senhores ver o que nós temos ainda no estado do Rio Grande do Sul. Me pediram energia ontem, e digo mais, tentaram o tal de luz para todos na cidade, e disseram para ele que ele não tinha direito porque ele não tinha CPF. Olha onde eles moram. E a Seletro vai botar gratuitamente, porque não interessa se ele tem CPF ou não. Sai no nome de outro a luz, mas eles vão ter energia sim. E por uma coisa muito simples, senhores. Essa casa que eu estou mostrando aí, esta casa, ela me bate de cheio neste cidadão que aqui está. Eu nasci dentro de uma. Há 76 anos atrás, no dia 1º de janeiro de 1938, eu nasci numa casa de pau a pique barreado, coberto de Santa Fé. E estou aqui hoje, defendendo essas pessoas que não têm, porque não têm CPF. E isso existe em Encruzilhada do Sul, não é só uma, já descobri a segunda. Não custa, não interessa quanto vai me custar colocar energia nessa residência, eu vou colocar. Não vou esperar que o Estado, porque o cidadão, pai de família, não tem o CPF. Nasceu e se criou lá no interior.
O Luz para Todos não vai chegar nele nunca, porque disso você precisa ter o CPF. Vai tirar o teu CPF e depois vai vir aqui. E quando ele tirar o CPF, vão pedir para ele o imposto de renda e assim por diante. É preciso, senhores, mudar essa metodologia, esse método de julgar as coisas que se faz. Precisa mudar a coisa nesse país. E a energia que seja primeiro. Muito obrigado, senhores. Meu tempo já está esgotado. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor José Benemídio Almeida, da Seletro, que nos dá contribuição sobre o trabalho e sobre as necessidades energéticas do Estado do Rio Grande do Sul. E, de imediato, eu passo a palavra ao Dr. Carlos Ronaldo Vieira Fernandes, da Abrage. O senhor vai apresentar? Então, eu vou pedir para o pessoal colocar a apresentação do senhor Carlos aqui no nosso painel, que apaguem essas luzes aqui da frente, para ficar melhor a visualização. E nós vamos abrir aqui para que o pessoal consiga enxergar. Alô. Boa tarde, senhor presidente, deputado Lucas Redecker, deputado Catarina, deputado Adolfo Brito, demais deputados aqui presentes, deputado João Fischer, demais componentes aqui da mesa. E, de maneira especial, nosso representante da ABRAT, Associação Brasileira das Empresas de Transmissão, nossa co-irmã. Pode ir. Nós, da ABRAGE, representamos um conjunto de empresas geradoras que, como vocês podem ver, estão entre empresas privadas, empresas estatais estaduais e empresas estatais federais, representando 160 usinas hidrelétricas e 28 usinas termoelétricas. 63 mil megawatts de hidrelétricas e 3.527 megawatts de usinas termoelétricas. Para ter uma ideia, o Brasil hoje possui uma capacidade instalada aí da ordem de 128 mil megawatts aproximadamente, portanto, a ABRAGE representa mais da metade deste potencial instalado no nosso país. O setor elétrico brasileiro, ele é intensivo em capital, o setor de energia elétrica ele é intensivo em capital, é um produto essencial, tanto sob o ponto de vista econômico quanto social, e na fala do convidado que me antecedeu, isso ficou bem claro, ou seja, mais do que um produto comercial, a energia elétrica ela tem esse componente social de desenvolvimento do país e de construção cidadã. Praticamente sem substituto, ou seja, onde não há energia elétrica não há desenvolvimento, não globalizado, de difícil importação, e principalmente no caso do nosso país, um país continente, geração oriunda predominantemente de fonte hídrica, onde, apesar da energia armazenada nas barragens, a gente convive com alguma incerteza na produção. Geração e transmissão, a competição se dá através de leilões, e a distribuição de energia, um monopólio natural nas áreas onde há concessão para cada empresa, ou seja, existem várias empresas, mas aonde há concessão para uma determinada empresa, naquela área apenas aquela distribuidora atende. Do ponto de vista da constituição dessa matriz, nós temos um potencial economicamente viável aqui no país da ordem de 260 mil megawatts para hidroeletricidade. 35% já está desenvolvido, aproximadamente 90 mil megawatts dos potenciais hídricos já estão explorados e estão em operação. 65% a desenvolver, alguma coisa da ordem de 170 mil mega, e, evidentemente, esses potenciais eles cada vez mais se distanciam dos grandes centros urbanos,
E nós temos hoje uma grande capacidade ainda a ser explorada, principalmente na região norte, centro-oeste e norte, e principalmente na região norte. E nós temos uma capacidade que, de 80 mil megawatts aproximadamente, que são de difícil exploração justamente pelas condicionantes ambientais. No caso da termoeletricidade convencional, que completa essa matriz, nós temos o gás natural, o gás de xisto, o carvão, e aqui no Rio Grande do Sul nós temos aproximadamente 90% das jazidas de carvão aqui no nosso estado. O restante, praticamente todo ele, está em Santa Catarina, e então o binômio Santa Catarina-Rio Grande do Sul é responsável por quase 100% das jazidas de carvão mineral que seriam possíveis utilizar para a produção de energia. E o óleo combustível e o óleo diesel em menor proporção quando comparado com a hidrelétrica. A nuclear e as fontes alternativas eólica, solar e biomassa. Consumo no Brasil atual é da ordem de 592 terawatt-hora por ano, alguma coisa em torno de 67.500 megawatts médio, com uma demanda instantânea máxima de 85.708 megawatts. Aqui no Rio Grande do Sul, em fevereiro, quando nós tivemos o recorde da demanda, foi alguma coisa próximo de 6.902, se a memória não está me traindo, e no Brasil, 85.708 mil. O crescimento médio de 4,2% ao ano, previsto para os próximos anos, exige que a gente agregue 5.500 mega a cada ano. Então, isso significa um grande desafio, e às vezes, quando a gente vê o debate sobre energia elétrica, a gente vê muito centrado na questão das fontes alternativas, que são importantes para o desenvolvimento da matriz, mas que não são o suficiente para atender o grau de desenvolvimento e a necessidade do parque industrial e até mesmo do campo, que hoje cada vez mais exige também energia elétrica. E, portanto, quando a gente fala de um país com as dimensões do Brasil, a gente tem que se dar conta que são necessários 5.500 mega a cada ano introduzido neste parque. E, se me permitem aqui, os senhores deputados, se a gente fizer uma conta rápida, esses 10 anos a 5.500, nós estamos falando de 55 mil megawatts. Hoje, a nossa capacidade instalada é de 128 mil. Então, vejam bem, o Brasil, do seu descobrimento até hoje, criou um parque, uma capacidade instalada da ordem de 128 mil, e nós vamos precisar, nos próximos 10 anos, quase a metade do que já foi construído ao longo de todo esse tempo. Então, a fonte alternativa de energia, ela é importante, mas ela não é suficiente. As grandes usinas hidrelétricas, elas são fundamentais para acompanhar o desenvolvimento da nossa economia. A matriz elétrica brasileira é uma das mais limpas do mundo, 83% de fontes renováveis, enquanto a média mundial é de cerca de 20%. A gente sabe de países como a França, países como os Estados Unidos, países como a China, enfim, países da Europa que dependem de energias de fontes não renováveis para manter o seu parque gerador. E aqui no Brasil nós temos 83% oriundo de fontes renováveis. A universalização de atendimento no Brasil é próxima de 100%. A gente ainda tem casos como este mostrado anteriormente, mas hoje o Brasil caminha a passos largos para a universalização da energia elétrica. O Sistema Interligado Brasileiro possui cerca de 300 mil megawatts em capacidade de armazenagem, porém apresentando redução de capacidade relativa. Cada vez mais a gente tem a própria questão de alagar áreas menores. Isso faz com que a nossa capacidade de armazenamento, com o tempo, ela vem se reduzindo. Em relação ao planejamento do setor elétrico, 3 órgãos ocupam uma função importante no planejamento do setor elétrico. O ONS, Operador Nacional do Sistema Elétrico, ele faz todo o planejamento da operação
dentro do ano vigente. No caso do ONS, ele faz a programação anual, aquilo que está sendo hoje gerado aqui no Brasil, ele foi pensado no ano de 2013, depois, a cada mês, em função da hidrologia e das condições do Sistema Elétrico Nacional, isso é feito um ajuste mensal, e a cada semana esse ajuste é feito também pelo ONS, em parceria com os agentes do setor elétrico. Já vai terminar. Mais 5, está bem. Os leilões A1 de ajuste e o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, que faz todo o acompanhamento da situação. Leilões A-1 é o leilão que tu faz num ano para o ano seguinte, ele tem a duração de um ano. E o ajuste é aqueles leilões de curtíssimo prazo para os ajustes. Médio prazo, a empresa de pesquisa energética, que pensa o modelo energético brasileiro para até 10 anos. O instrumento é o Plano Decenal de Expansão e os leilões de energia nova são os leilões A-5, ou seja, aquelas usinas que entrarão no 5º ano, e o A-3, aquelas usinas que entrarão daqui a 3 anos. Longo prazo, o Conselho Nacional de Política Energética e o Ministério, então, que pensa o plano de expansão da energia elétrica até 2030, e as políticas do governo. Aqui nós temos um gráfico da potência instalada no país em dezembro de 2012, onde se vê a hidro predominantemente com 71%, 85 gigawatts de potência instalada, a termoelétrica com 14,5%, logo depois a biomassa com 7,2%, as PCHs 4,1%, eólica ainda muito incipiente com 1,5%, mas vem crescendo bastante, e isso a gente vai verificar no gráfico depois, na apresentação gráfica aqui de dezembro de 2022, e nós temos, então, essa composição, totalizando em 2012, esse gráfico ele tem uma certa defasagem, mas do ponto de vista comparativo do que será em 2022 ele serve. Nós temos 119 mil megawatts de potência instalada, distribuído nessas fontes, e em 2022 isso chegará a 183 mil, um crescimento de 53%, e a eólica, como os senhores podem observar, o Rio Grande do Sul é um dos estados que tem bastante potencial para a eólica. Nós teremos um crescimento de 867%, passando dos 1.805 para 17.463, passando de 1,5% na matriz energética para 9,5%. As demais fontes, vê que há uma diminuição da hidro de 71 para 65, mas nos próximos 10 anos, e não só nos próximos 10 anos, nos próximos 20, 30 anos, a energia de origem hídrica ela ainda será fundamental para a matriz energética brasileira. Mesmo que a própria... Tu vê que a termoelétrica de 14,5% ela tem uma caída para 12,3%, e justamente porque a eólica começa a entrar com mais força. Bom, sei que estou me alongando um pouco, mas acho que é importante para entender. No caso das vantagens e desvantagens, a usina hidrelétrica ela tem uma fácil despacho dela é muito fácil, o custo da energia é barato, porque tu não tem insumo, é uma fonte renovável, a gente depende das condições hidrológicas, o atendimento à ponta de carga ele se dá através de usinas hidrelétricas, e a desvantagem é que sujeita à hidrologia, isso é verdade, se bem que hoje, com todo o conhecimento, é possível, de alguma forma, prever as médias de chuvas que irão ocorrer, e a gente tem, é lógico, a gente tem desvios padrões, como é o que está acontecendo esse ano, onde nós temos, numa série histórica de 84 anos, em que é feito o levantamento hidrológico, nós temos a terceira pior série de 84 anos, ou seja, em 84 anos de estudo, de acompanhamento, nós temos aqui em 2014 o terceiro pior índice de chuvas. O tempo de construção leva em torno de 5 anos, a distância da carga está ficando cada vez mais longe, o impacto socioambiental com a legislação cada vez mais restritiva do ponto de vista dos impactos.
As usinas termoelétricas também têm despachabilidade, segurança energética, tempo de construção é menor, o atendimento à ponta de carga ele também se dá a partir de um comando. Custo de operação é uma desvantagem, é muito mais caro do que uma usina hidrelétrica, é uma fonte não renovável e tem a emissão de gases do efeito estufa. As fontes alternativas a gente tem em abundância no Brasil, nós temos uma capacidade muito grande da eólica, ela complementa a matriz térmica e hídrica, o tempo de construção é uma vantagem, de 2 a 3 anos se constrói uma base dessas aí, é uma fonte renovável. O problema dela é a despachabilidade. Nós não sabemos, no caso, por exemplo, de uma usina eólica, quando é que vai ventar. A gente tem ainda uma série histórica muito curta, e mesmo com a série histórica que a gente não tem nenhuma garantia de que no momento da ponta, por exemplo, a gente vai ter vento e vai ter aquela geração. Essa aí pode passar, eu acho que ela não é importante. Essa aqui só a nível de ter uma ideia do que representa. A China agrega uma CEMIG por mês ou um Brasil por ano em seu sistema. Nós temos 128 mil mega instalados no Brasil, a China por ano ela cresce isso aí. Então dá para ver pelo gráfico aí o que é Claro que os compromissos ambientais, da legislação ambientais, são de outra grandeza em relação aqui no Brasil, né? O coeficiente de elasticidade de energia PIB na China é altíssimo, ou seja, a energia cresce com um coeficiente de elasticidade muito alto. Na China, no Brasil é médio, nos Estados Unidos é pequeno e na Europa é quase a mesma coisa, é nulo entre o crescimento do país e o crescimento da energia elétrica. Só a nível de... E agora eu vou assim, embora o presidente possa passar alguns minutos, eu quero passar pelo menos as 3 últimas lâminas aqui, que elas dão conta... Utilize encaminhando para o final e passe as 3 lâminas. O armazenamento do Sudeste, 2013 e 2014, ele mostra a situação... Esse 2001, aí, o verde, é o período lá que nós tivemos racionamento de energia no país, a quanto que chegaram os nossos reservatórios naquela oportunidade. O azul ele mostra 2013, veja bem que no início lá de 2013 os reservatórios estavam abaixo do que aquela situação de 2001, eles foram relativamente se recuperando, mas chegaram no final do ano num patamar ainda muito, muito baixo, pouco acima de 40%. Começa o ano, tu tem um longo período de estiagem, os nossos reservatórios no país vão se degradando e nós chegamos ali em março, de novo, numa situação bastante complicada, apresenta no mês de abril algum grau de melhora, mas ainda, para comparar, por exemplo, com 2013, teria que recuperar muito. A média de longo termo, que é a média de chuva que historicamente acontece, ela teria que dar 120%, 130% dessa média para que a gente chegasse naquele patamar. Então, é uma situação de dificuldade do ponto de vista da capacidade dos reservatórios na região sudeste, que é o principal parque gerador do país. Pode passar. A região Nordeste nós temos uma situação também crítica, mas melhor do que na região Sudeste. E o verde, novamente, 2001, o azul, 2013, e o 14 é o marrom. Mostra que está praticamente igual a situação em 13 e 14, então está melhor do que na Sudeste. Pode passar a sul, por fim a sul, onde nós temos o ano de... Não aparece aqui o de 2001, porque na região sul, porque aqui no sul nós não tivemos racionamento na época, então não aparece... O pessoal não colocou aqui 2001, mas aparece ali o 2013, então a situação, como é que terminou, e nós estamos agora em 2014 com em torno de 45% da capacidade dos reservatórios de toda a região sul, mas bem abaixo ainda de 2013, ou seja, aí também para a gente retomar aquilo ali teria que chover pelo menos mais do que 100% da média de longo termo para que a gente recuperasse os reservatórios. Isso tudo faz
Isso tudo, senhor presidente, demais presentes aqui nessa audiência da CPI, isso tudo faz com que, neste momento, o país despache uma grande quantidade de energia proveniente de base térmica, e eu acho que isso é uma necessidade contingencial, que aqui no Brasil não se está acostumado, mas que nos países desenvolvidos, inclusive, como eu pude mostrar anteriormente, a energia térmica, ela representa a predominância da geração. Então, aqui no Brasil, como é muito hídrico, quando acontece o contrário, a gente se espanta, até porque o preço é muitas vezes mais caro. Muito obrigado, e eu me coloco à disposição para outros esclarecimentos. Obrigado, doutor Carlos Ronaldo Vieira Fernandes, representante da Abrage. E, de imediato, eu já passo para o doutor César de Barros Pinto, diretor executivo da Abrat. Ele vai apresentar também? Então, peço que acenda as luzes aqui na frente. Tá, mas mesmo assim. Tem também uma apresentação. Ah, tem? Então tá. Bom, de início, nós gostaríamos de cumprimentar, na pessoa do presidente, todos os demais integrantes dessa mesa, assim como gostaríamos de cumprimentar também a plateia, que demonstra interesse em participar da solução de um problema, que é um problema brasileiro, que, inclusive, o convite para que nós viéssemos aqui também nos enche de orgulho, porque poderíamos, de uma forma ou de outra, modestamente ou mais intensamente, prestar a nossa colaboração a essa solução de problema. Põe na terceira, por favor. Mais uma. A Associação Brasileira das Grandes Empresas de Transmissão de Energia Elétrica foi criada em 99, na época da primeira mudança do modelo. Foi a transformação do modelo setorial que deixou a geração, a transmissão, as atividades de manutenção, todas desligadas de um todo. Antigamente, a gente tinha uma coordenação perfeita, onde todos participavam, né, todas as empresas participavam, e a gente passou a ter a participação dispersa, né? Então, foi criada a Abrage de geração, a Abrage de distribuição, a Abrat de transmissão. Nós, atualmente, temos 10 associadas, que, juntando, são concessionárias de 80% das linhas da rede básica do Sistema Interligado Nacional. E o papel básico da Abrat é representar o segmento da transmissão junto ao governo federal, órgão regulador, etc. Volta para a segunda, por favor. Nós estamos falando de sistema, né? E eu achei interessante a gente ter uma noção do que é o tal do sistema. É um conjunto ou combinação de coisas ou partes de modo a formarem um todo complexo unitário. Agora, vamos pegar essa noção de sistema e colocar em cima de sistema elétrico brasileiro. O que nós temos, o que o setor elétrico existe, o que ele é, na verdade, é um sistema que junta forças de geração com a transmissão da energia e com a distribuição na ponta do sistema e na distribuição